Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar de resumo de dados e como que a gente representa esses dados, esses resumos de dados de forma gráficas, tá? Então, por meio de tabelas e figuras, tá? Então, a gente está inserido, né, uma contextualização, a gente está conversando aqui como se a gente estivesse fazendo as etapas, né, de uma pesquisa. Então, a gente parte de uma teoria, né, uma teoria ampla, que fale sobre algum construto psicológico. Essa teoria pode nos suscitar, né, a gente pode fazer perguntas de pesquisa baseada nessa teoria, né, então, lacunas que essa teoria ainda não respondeu, ou então, ver se essa teoria que é abstrata, né, vamos usar teórica, né, não empírica, se essa teoria reflete, acontece o que ela hipotetiza, né, o que ela teoriza, se a gente consegue observar ela na prática. Então, a gente pode fazer perguntas de pesquisa. Essas perguntas de pesquisas podem derivar hipóteses, lembrando que essas hipóteses têm que ser verificáveis, né, que a gente possa verificar ela empiricamente, né. A gente vai coletar esses dados, né, então a gente vai ter em psicologia a gente faz muitos estudos com pessoas, então a gente vai ter uma população, que é aquele público-alvo que a gente está estudando, e a gente pode coletar os dados de uma amostra, uma pequena amostra dessa população, ou de toda essa população, né? Então a gente vai ter coletado esses dados, e a gente hoje vai falar sobre análise de dados, tá? Então, como que a gente pode analisar esses dados? Então, a gente já coletou esses dados com essas pessoas e a gente vai falar de análise de dados. Nessa parte aqui de resumos de dados e gráficos, a gente vai estar falando de análises exploratórias. Então, exploratórias, são análises exploratórias, para a gente ter os resultados, né? E daí esses resultados vão refutar ou não refutar essas hipóteses que vão corroborar ou não corroborar a teoria, né? Então, o modo da gente resumir esses dados, né, que a gente coletou, é por meio de distribuições de frequência. Então, frequência, né, uma contagem, quanto que é frequente aquele dado, né? A gente pode organizar e resumir esses dados, né, de acordo com uma tabela, tá? De acordo com a frequência, com a ocorrência, com a contagem dela, e a gente pode organizar, apresentar esses dados, resumir esses dados, né, por meio de gráficos, tá? E ele ajuda também essa distribuição de frequência, tanto por tabelas quanto de gráficos, ajuda a gente a entender a distribuição desse conjunto de dados. Entender como essa distribuição depois também vai nos ajudar quando a gente for fazer algumas análises inferenciais desses dados, tá? Para descrição também é importante, né? Como que é essa distribuição. Então, vamos falar primeiro de tabelas de frequência. Então, o que é uma tabela de frequência? Ela vai mostrar, né, como que o conjunto de dados, como que esses dados que a gente coletou é dividido entre todas as categorias que a gente tem, ou classes, a gente vai ver exemplos, né, listando todas as categorias ou classes, juntamente com o número, ou a contagem, a quantidade de valores de cada um em cada uma delas, tá? Em cada uma dessas categorias ou classes. Então, a gente usa ela quando a gente tem grande conjunto de dados, tá? E esses grande conjunto de dados, vamos dizer que a gente tenha coletado dados de 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, e pegar esses resultados, né, sem ser resumidos, né, pode ser muito difícil, né? Então, a gente dá um exemplo, a gente pergunta a idade de cada uma dos alunos de psicologia da faculdade, né? Então, a gente tem muitos alunos e a gente teria folhas e folhas, não, uma tabela com muitas entradas, muitas linhas das idades, e a gente ia a gente ia ter pouca informação, né, imediatamente sobre
essa idade. A gente ia ter que muito trabalho de ficar olhando linha por linha, e é mais fácil resumir esses dados, né, utilizando, por exemplo, a tabela de frequência, tá? Então, podemos analisar a natureza dos dados, né? Então, a gente pode analisar a natureza e, dependendo da natureza do dado, a gente vai fazer um tipo de tabela de frequência, a gente vai ver aí. Então, quando a gente tem dados qualitativos, né, uma qualidade, né, que são os nominais e os ordinais que a gente viu, quando são nominais, então a gente tem o número a esse dado associado, ou ele tem somente um nome, né? Então a gente pode, por exemplo, pensar em homens e mulheres, só um exemplo aqui, né? Homens e mulheres, e associar um para homem e o número 2 para mulher. Então, todo indivíduo que eu vou coletar, eu vou colocar lá sexo, e se a pessoa me falar que é homem, eu vou colocar um, se a pessoa for falar que é mulher, eu vou colocar dois, tá? Então, esse número aqui é somente para denominar que é uma variável, é só um nome, né, só uma etiqueta, né, o 1 e o 2, não representa nada, né, não representa quantitativamente nada ser 1 ou 2, né. Então os dados quando são nominais, a gente pode usar a tabela de frequência. Vamos fazer o exemplo aqui de diagnóstico de transtorno de ansiedade social em pacientes, em pacientes atendidos no DPA em março de 2023. E vamos supor que toda essa bola azul aí represente todos os pacientes nesse período, e a gente, após a avaliação, é, 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 representou né, dizendo que tinha sim, ou verde, né, que tinha sim, a bolinha verde, que tinha sim, e zero, representou zero, que não tinha, ou bolinha amarela. Então, vamos ver quantos que tiveram, né, no total. Sim, um verde. 2, 3, 4. Então, 4 pacientes atendidos no DPA tiveram o diagnóstico de TAG, de TAS, desculpa, e 3, 4, 5, 6, 7, 8 não tiveram diagnóstico de transtorno de ansiedade social, tá? Então, no total aqui, 12, né? 12 pacientes, que foi o total de que a gente avaliou, e aqui a gente pode fazer a porcentagem. Então, como que faria porcentagem, né? A gente pega o valor nessa categoria, né? Sim, e divide pelo total, 12. 20%, e aqui 8 dividido por 12, 80%, e aqui vai ter que dar 100%, né, que é, quando a gente faz uma distribuição de frequência, a gente tem que alocar, né, colocar aqui nas linhas, né, nas categorias que a gente está alocando todas as possíveis classificações. Então, ou a pessoa teve o diagnóstico de TAS ou não teve o diagnóstico, né? Então, sempre vai que dar 100% a porcentagem, a frequência aqui sempre vai ser o total dos dados coletados, né? A quantidade no caso aqui de pessoas, né? De pacientes que a gente avaliou. Tá, então aqui tá a distribuição de frequência, né? E quando os dados são ordinais, então a ideia, né, do modo de fazer a distribuição de frequência, a tabela de frequência, né, é a mesma. Então a gente vai ter qual que é o ordinal? A gente só tem uma ordem, né? Então nível de otimismo de aluno de estatística, a gente tem baixo, médio e alto. Nível baixo de otimismo, nível médio de otimismo e nível alto de otimismo. A gente vai ter todas essas três categorias, né? E vamos contar. Então, baixo tem 3, né? A frequência é igual a 3. Médio, a gente tem 5. E alto aqui, a gente tem 4, tá? O total aqui vai dar 12, né? E aqui a gente vai fazer aquela mesma continha, né? 13 por 12, 5 por 12 e 4 por 12.
e aqui a gente vai ter que ter 100%, né. E aqui está a resposta, né, então 25, né, porcentagem 25, 42 e 33, tá. Às vezes essa porcentagem, dependendo dessa divisão aqui, pode não dar exato, a gente aproxima, né, faz uma aproximação pode ser que essa percentagem seja não exatamente 100, mas aproximadamente 100, né, tem que ser aproximadamente 100. Tá bem? Então aqui tem a tabela de frequência de novo. Quando os dados, então agora a gente falou dos dados qualitativos, agora os dados quantitativos, né? Então a gente tem os dados quantitativos discretos e contínuos. Discretos quando a gente pode contar, né? Quando não tem vírgula, né? Não tem decimais, e contínuos quando a gente tem decimais, né? A gente não consegue contar, né? Então, discretos, exemplo aqui, número de irmãos, né, dos alunos de estatística de 2023.2. Então, a gente tem aqui são as pessoas, cada bolinha dessa aqui é uma pessoa, vamos dizer que a gente pegou uma amostra, né, a gente pegou 7 pessoas da nossa turma, e perguntou para cada um deles quantos irmãos essa pessoa tinha, né, quantos irmãos você tem. Então, vamos supor que alguns falaram que não têm, que são filhos únicos, alguns falaram que têm um irmão, outros falaram que têm 2 irmãos, e um aqui falou que tem 3 irmãos. Então, daí como que a gente faria? Contaria de novo, né? 3 irmãos, 0 irmãos, né? Não tem nenhum. São 3 que têm um irmão, são 2 que têm 2 irmãos, são 2 e que tem 3, tem um. Qual que é o total aqui? Então, aqui é 8, né? E para fazer a percentagem, a gente faz 3 dividido por 8, mais 37,5. 2 dividido por 8, 25. Aqui também é 2, dividido por 8, 25. E 1 dividido por 8, 12,5. Então, a soma aqui, 100. Tá? E se os dados forem contínuos, né? Se a gente medir, por exemplo, a altura dessas mesmas 8 pessoas, né? Que a gente vai, como que a gente, ia ser muito, vamos dizer que cada uma dessas pessoas tenha uma altura diferente, né? Então, para fazer uma distribuição de frequência, ia ficar pouco resumitivo, né? E a gente ia chegar nos dados brutos de novo, né? A gente não ia ter a gente não teria resumido nenhum os dados se cada aluno tivesse uma altura diferente da dos outros. Então, a gente precisa de classes, né? A gente precisa agrupar essas alturas em classes para que a gente consiga resumir os dados e não ter simplesmente os dados, apresentar os dados brutos, né? Então, quando a gente vai falar de, de tabela de frequência para dados contínuos, a gente precisa de algumas definições aqui, né, que a gente vai usar para a gente fazer. Então, a gente vai ter o limite inferior de classes, que são os menores números que podem pertencer a diferentes classes. Então, qual que é o menor número que eu tenho para pertencer àquela classe? O limite superior de classe, né? Então, qual que é o maior número que pode pertencer àquela classe, né? Ou as outras classes, né? A gente tem fronteiras de classes, que são os números usados para separar as classes, né? Mas sem os saltos criados pelos limites de classe, tá? E a gente tem o ponto médio de classe, que é o valor médio, né? Que é o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. E a gente tem a amplitude de classe, que é a diferença entre esses dois limites, né, inferior e o consecutivo, ou duas fronteiras inferiores de classe consecutiva em uma distribuição de frequência, tá? Então, a gente tem, esses aí a gente vai ver cada um deles agora.
tá? Então, qual que é o procedimento para a gente construir uma distribuição de frequência? Primeiro, a gente tem que saber qual que é qual que é a quantidade de classes que a gente quer, né? Quantas classes a gente vai ter. Então, tem uma recomendação de usar de 5 a 20 classes, uma sugestão para resolver fácil, né? Qual que é essa quantidade de classes que a gente vai usar sem a gente escolher, né? É uma raiz de n, lembrando que o n é a quantidade de pessoas, né? Ou de valores que a gente tem, né? É o tamanho da amostra, né? E se a raiz de n não for o número inteiro, a gente usa o próximo número inteiro, né? A gente tem que calcular, então, sabendo qual que é o número de classe, a gente vai ter a amplitude de classe, a gente também arredonda para cima, né? Assim como o número de classes, e a amplitude dessas classes a gente pode determinar como o valor máximo dos dados com o valor mínimo dos dados. Então, qual que é o valor máximo que a gente tem nos nossos dados, menos o mínimo, dividido pelo número de classes. Então, a gente vai ter uma amplitude de classes. Depois, a gente vai escolher o valor mínimo, né, ou um valor conveniente, pode ser um pouco menor que o mínimo, mas nunca maior, né, senão aquele mínimo não vai estar incluído, tá, para ser o número, para ser o primeiro limite de classe inferior. Depois, a partir desse limite inferior e a amplitude de classes, a gente vai somando o limite inferior mais a amplitude de classe, né? Aí a gente vai chegar no segundo limite de classe, mais a amplitude, terceiro limite de classe, né? E a gente vai fazer isso a partir de utilizando todo o conjunto de dados, né? E no final a gente vai contar, né, quantos dados estão dentro daquela classe, estão incluídos naquela classe. Vamos ver um exemplo, né? Lembrando antes que cada valor original, né, o dado bruto, tem que pertencer exatamente a uma classe, ele não pode pertencer a duas classes. As classes não devem se sobrepor, então elas não podem ser duplamente incluídas, né, no mesmo valor, ela tem que, quando uma termina, a outra começa, né, não pode começar, as duas não podem incluir os mesmos valores, e inclua todas as classes, mesmo aquelas com frequência zero, tá? Então, se tiver alguma classe que não tenha nenhum valor bruto, né, que a gente coletou, que esteja incluído naquela classe, a gente coloca a frequência daquela classe zero, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, é batimentos por minuto, né? Então, vamos dizer que a gente coletou, né, esses dados mediu, né, o batimento por minutos em 40 pessoas, tá? Então, o nosso N é igual a 40, eu tenho 40 valores aqui de batimentos cardíacos, tá? E a gente quer resumir, fica difícil eu entender aqui como que é essa distribuição, né? Olhando assim, imaginem em amostras maiores, né, que 40. Vamos tentar resumir esses dados em, em classes, né? Então, primeiro a gente vai definir o número de classes. Então, usando aquela regrinha, né, aquela sugestão de raiz de n, o nosso n é 40. Então, raiz de 40, 6,32 e alguma coisa. Então, a gente vai selecionar o próximo número inteiro, né, o 7, tá? Então, a gente vai ter 7 números de classe. Agora, a gente vai calcular a amplitude da classe. Então, a amplitude da classe é o valor máximo. Aqui eu organizei aqueles valores lá em ordem crescente, porque fica mais fácil da gente visualizar eles, né? Então, o valor máximo é 124. E menos o valor mínimo é 60. Então, 124 menos 60 dividido pelo número de classe que a gente já definiu, 7, vai dar 9 e 14. A gente vai usar, então, a amplitude de classe 10, tá? Nesse caso. Então, tá. Então, o próximo que a gente vai fazer é o escolher o valor mínimo da lista. Então, vamos escolher, no caso aqui, nosso valor mínimo é 60, vamos usar ele mesmo. A gente poderia escolher 58, 55, que a gente quisesse, mas não, a gente não poderia escolher, por exemplo, como ponto o valor mínimo, né?
limite inferior, do primeiro limite inferior, 61, porque senão a gente não incluiria o 60, tá? Então, é 60, e daí a gente adiciona, né, mais 10 do primeiro limite de classe inferior, mais 60 até 70. Aqui a gente está usando eu coloquei aqui, o correto seria um tracinho assim, mas não consegui achar, né? Que quer dizer que esse 60, o valor 60 está incluído, mas o valor 70 não está incluído, tá? Então, poderia ser, se fosse valores que tivesse, é, se tivesse decimais, né? 69,8, 69,9 estaria incluído aqui, 69,9999 estaria incluído aqui, mas o 70 não, já está incluído na classe de baixo, tá? Na segunda classe. Como a gente falou, né? Os valores têm que estar incluídos em uma classe, né? Em uma classe só, tá? Cada uma das classes não podem se sobrepor, tá? Então, 60, 70. Depois, então, a próxima classe começa, o limite inferior 70, vai até qual? Vai até 80, né? Mais amplitude. De 80 vai até 90, sendo que o 90 não está incluído, o 90 está incluído nessa aqui, né? É o 60 fechado e o 90 aberto, né? Aqui até 100, aqui 110, aqui 120 e 130. Então, aqui a gente fez, né, definiu quais são o limite inferior da classe. Então, aqui é o limite inferior e aqui é o limite superior, tá? E a amplitude é 10, né? A gente viu isso aí. E daí aqui a gente tem que contar, né? Quais são os valores, valores estão incluídos nessa primeira classe aqui, entre 70, 60 e até 70, né? Não incluído 70. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12. De 70 a 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. De 80 a 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. De 90 a 100. 1. De 100 a 110. 1. De 110 a 120, 0, a gente não tem nenhum. De 120 a 130, 1. Tá? Então, ali era o caso que eu falei, quando tem uma frequência 0, a gente inclui essa classe, a gente não deixa de reportar essa classe, tá? Então, a gente inclui essa classe, mesmo que a frequência dela seja 0, tá bem? Então, a tabela de frequência aqui, como ficou, né? A gente acabou de fazer, mas aqui mais bonita, né? Essa tabela de frequência, tá bem? Então, isso aqui é uma distribuição de frequência, uma tabela de frequência da taxa de pulsação de pacientes atendidos no hospital do pulmão, tá? A gente tem toda a tabela, é importante, né? A gente sempre ter um título, né, da tabela. Tá bem? E a gente pode ter também distribuição de frequência relativa ou percentual. Então, quando é relativa, a gente tem uma proporção, né? E a percentual, a gente tem uma percentagem, né? E a soma das frequências relativas em uma distribuição de frequência relativa tem que ser próxima de 1 ou de 100, né? Que é o que a gente falou lá, né? Então, a gente tem a frequência relativa, né? A frequência das classes dividido pela soma de todas as frequências, e a percentual, frequência da classe dividido pela soma de todas as frequências de novo, mas multiplicado por 100. Tá? Então, aqui, só de novo, aquela nossa taxa de pulsação que a gente fez, que eu incluí aqui essa linha que tem o total, que é a somatória dessas frequências, né? E daí aqui a frequência relativa, a gente faz 12 dividido pelo total, 40,
de novo, 14 dividido por 40 pelo total, 0,32, e assim por diante. E a frequência percentual a gente multiplica por 100. Então, 0,3 fica 30%, 0,35 vira 35%, tá? Então, a gente sabe o percentual de pessoas que têm uma taxa de pulsação entre 60 e 70, tá? Essas informações relativas ao percentual é mais fácil da gente conseguir ver quais que são mais frequentes e a gente consegue comparar também com outras, eh, com outras amostras que não têm o mesmo número de amostra. Então, a gente falou que essa aqui é do Hospital do Pulmão, vamos dizer que a gente coletou dados do Hospital do Câncer, mas a gente não coletou 40 pessoas, a gente coletou 120 pessoas, né? Então, essas frequências absolutas aqui vão ser é mais difícil a gente comparar a frequência absoluta, né? Aqui sem 12 de 40, mas lá poderia ter, não sei, de 50, de 100, né? Ou de 120. Então a gente teria, é mais fácil a gente conseguir comparar, né? A gente consegue comparar porque está na mesma escala a frequência percentual ou relativa, tá? Então é importante a gente transformar em frequência relativa percentual. E a gente também pode transformar em uma frequência acumulada, que a gente vai somando, né, a frequência da classe anterior na próxima classe, tá? Então, aqui a gente tem de novo aqui a distribuição de frequência, né, com a frequência absoluta, e a acumulada aqui a gente vai ter menor que 70, a gente tem 12 pessoas, né, 12, frequência de 12 pessoas, no caso, né, com uma taxa de pulsação menor que 70, menor que 80, a gente soma os 12 da classe anterior, né, da primeira classe, com a segunda classe, 14, então 12 mais 14, 26. Depois aqui, 26 mais a próxima, que é menor que 90, né, 37. Então, a gente vai somando, né, com as anteriores para chegar, e daí notem aqui que a última classe tem que ser igual ao valor, igual ao tamanho da amostra, né? Senão a gente fez alguma continha errada aí, tá? E aqui cuidado com os valores atípicos, né? Então, pensem que se a gente tiver uma distribuição, né, que a gente está querendo resumir os dados, mas que tenha todos os valores em torno, vamos dizer, de 15, né? Tem uma 9, 8, 7, 16, 20, e a gente tem 2 ou 3 valores que está em torno dos 50, né? Então, vai ser muito difícil, né? Vai ter várias classes aí, ou a gente vai ter que criar classes grandes, poucas classes, mas classes muito amplas, para a gente incluir muitos valores, a gente vai ser incluído tudo junto na mesma classe, ou a gente vai ter várias classes com frequência zero, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é, vai, vai modificar bastante a nossa tabela, a nossa distribuição de frequência por conta desses valores atípicos, até porque para a gente fazer o cálculo da amplitude, né, a gente utiliza o valor máximo e o valor mínimo, então essa amplitude vai ser afetada por conta dos valores atípicos, tá? Então, tem que ter cuidados com esses valores atípicos, avaliar eles, por que eles são atípicos, às vezes pode ser até um erro de medição, né? A gente calculou a altura lá de uma pessoa e era 1,80 né, em metros, né? E alguém digitou lá em centímetros, 180, né? Então a gente tem que ter algum cuidado aí, tem que ter algum controle, tá? Mas só para ficar para vocês perceberem como valores atípicos, né, valores que não são típicos ali daquela, não são usuais daquela distribuição, pode afetar a distribuição, tá? Aqui tem uma curiosidade, só o número de classes, eu falei raiz de n, né, mas tem outras formas da gente chegar no número de classe, aqui é uma outra, tá? 1 mais log de n por log de 2, tá? Não existe uma coisa definida, né?
um modo definido de definir esse quantidade de classes e nem a amplitude também, tá? Outra forma da gente representar a distribuição de frequência, né, essa distribuição de frequência que a gente fez em tabela, utilizando gráficos também, né? Então, o gráfico de barras, né? O histograma, na verdade, é um gráfico de barras que tem a mesma largura de cada barra tem a mesma largura e desenhadas, né, uma do lado da outra, tá? Sem separação, né? Sem essa separação, quando os dados não, quando os dados são contínuos, né, são as variáveis, a variável quantitativa, e o eixo das abscissas, que é o eixo X, representa as classes de valores dos dados quantitativos, e os eixos da ordenadas, que é o eixo Y, representa a frequência, né, a frequência daquela classe, né. E as alturas da barra, então, né, vão corresponder aos valores da frequência, tá? Então, uma versão gráfica da distribuição de frequência que a gente pode usar, tá? A gente pode fazer. Então, aqui vamos fazer um exemplo de um histograma. Então, eu vou fazer na mão, talvez eu não consiga fazer com muita perfeição, né? Mas vou tentar, tá? Então, eu vou colocar aqui, então, 60, vamos tentar fazer aqui 60, 70, tentar colocar o mesmo tamanho, né? 80, 90, 100, 110, 120 e 130, tá? Então, e aqui, então, aqui representa as classes, né? E aqui vai representar a frequência. Vou colocar aqui, vou tentar fazer. E fazer de uma forma mais ou menos proporcional. Vou mudar aqui. Então, na classe 6, na primeira classe de 60 a 70, que é essa primeira aqui, a nossa frequência é 12. Então, seria alguma coisa aqui. E teria que ter uma barra de 12. De 70 a 80 é 14. Não dá para fazer aqui. Então, é uma grudada na outra, né, uma adjacente à outra. 80, 90, 11. Então, mais ou menos aqui. É bom se a gente tivesse uma régua, né. De 90 a 100, 1. De 100 a 110, 1 de novo. Mesma altura aqui, né. De 110 a 120, 0. E de 120 a 130, 1. Então, aquela mesma altura ali, tá. Então, esse aqui seria uma representação gráfica, que a gente chama de histograma, tá, da distribuição de frequências, tá. Obviamente, hoje em dia ninguém faz à mão, né, a gente usa softwares para fazer, mas a gente fez aqui para entender como que se faz, tá. Então aqui tem um exemplo, né, de um software de outros dados, né, mas um histograma aqui de QI com frequência, né. Então a gente tem as classes aqui de 10 pontos,
né, e a gente sabe que, por exemplo, nessa amostra aqui, 3 pessoas, né, a frequência, de ter um QI entre 70, né, ter recebido um QI entre 70 e 80, a frequência é 3, de 80 a 90, 6, de 90 a 100, 7, né. Então qual que é o que tem mais frequência, né, com a maior frequência, qualquer classe? Essa classe aqui, entre 100 e 110, né, que faltaria aqui, tá incompleto, né, gente. Ideal seria ter aqui, a gente ter chegar até lá, tá. Então a gente consegue ver uma distribuição aí, eh não é simétrica, né, mas é relativamente simétrica, né, tá bem? Mas a gente vai ver. Aqui relativa, né, é a gente pode fazer o histograma, então, com a frequência absoluta, ou com a frequência relativa, né. E a gente pode fazer também o polígono de frequência. Polígono de frequência, o que é um polígono, né? Uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta. Então, esses segmentos de retas, né, são ligados, localizados diretamente em cima dos valores do ponto médio da classe. Lembra o que que é o ponto médio? É o superior menos o inferior dividido por 2, tá? Então, aqui no caso, 80 menos 70 dividido por 2, 75, tá? O médio. Então, eh, seria mais fácil aqui a gente ter feito já vou tentar copiar mais ou menos lá, né, a gente tentar fazer uma mão aqui, e daí a gente tem a frequência, então aqui é frequência 3, então vou colocar aqui 2, 4, 6, 8. Então, a frequência aqui é 3, então ponto médio 75, aqui a gente faz um ponto. De 80 a 90, ponto médio 85, 6. 90 a 100, ponto médio 95, a frequência 7. 90 a 100, 7, que é 8. 7, 100 a 110, parece 11. 110 a 120, 8. 120 a 130, 4. Então, bastaria eu juntar essas semi-retas aqui. Bem, então, esse é um polígono de frequência. E a ogiva é com frequência acumulada. Então, a gente tendo a frequência acumulada, já tendo feito, né? 80, 90, 100, 120, 130, até menor que 70, 12, até 80, 26, mais ou menos aqui, até 90, 37, depois 100 até 100, 38, 110, que coisa, 110, 39, depois 39 de novo,
e 130, 40. Então, a gente tem ideia aqui como que está crescendo nossos dados, né. Então aqui tem que estar sempre é uma curva crescente, tá. Se a curva começa a ficar para baixo, tem alguma coisa errada, né. Então ela é crescente, tá. Então tá, então essas aqui são a gente usando a distribuição de frequência, a gente consegue fazer esses gráficos, essas figuras, né, que também resumem os dados. É, mais umas aqui que eu vou mostrar, mais um tipo de gráfico, representação gráfica que eu vou mostrar para vocês, é o diagrama de ramo e folha. Então, ele representa dados quantitativos, separando cada valor em duas partes. A gente tem o ramo, que fica o dígito mais à esquerda, tá? Então, fica aqui o ramo. Depois, a gente faz, normalmente, uma reta, e a gente tem as folhas, né? E é com os dígitos mais à direita. Então, a gente tem o ramo e as folhas, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos dizer que a gente quer fazer um diagrama de ramo e folhas daquela taxa de pulsação, né, batimento cardíaco, né, daquelas 40 pessoas. Então, a gente pode escolher o ramo, a gente pode escolher quais ramos que a gente vai usar, e vamos dizer que a gente vai usar os decimais, né, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses vão ser os decimais, né, os decimais e as centenas, né, que a gente vai usar. E como folha, tá, eu tô colocando o RF aqui para lembrar, mas a gente não usa, né, esse RF. Como folha, a gente vai usar a unidade. Então, aqui a gente vai todos que são 6, a gente vai colocar um zero aqui que vai apresentar um número. Então, quantos 6 sessentas a gente tem? 3 sessentas. Então, aqui eu vou colocar 3 zeros, tá? Então, cada unidade aqui, cada zero representa um número que é 6 mais o zero, 60, 60, 60, tenho 3 vezes zero. Depois eu tenho mais 4, 64, então eu faço 4 quatros aqui, tá? Depois eu tenho mais 5 oitos. 2, 3, 4, 5. E acabou os 60. De 2,72 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2. Então, o ideal. E aqui, um caderno quadriculado ajudaria muito, porque a gente tem que colocar um dígito embaixo do outro, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 2 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 76. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente já consegue saber que a gente tem mais eh pessoas, né, na casa dos 70 e alguma coisa do que os 60 e alguma coisa, né. E a gente vai continuar nos 8 lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Então aqui sempre um embaixo do outro, 8, mais 1, 2, 3, 4, 5 oitos. De novo a gente continua vendo que a casa dos 70 tem mais, né, é a mais frequente. 96 a gente tem 1, 104 a gente tem 1, 11 a gente não tem nenhum, e aqui 124 a gente tem 1, tá. Então, a gente consegue ver como que é essa distribuição, né. E se a gente virasse esse gráfico do ramo e folha, juntasse aqui, ó, a gente tem que ver, a gente consegue ver quase, a mesma figura
que a gente tem quando a gente faz um polígono de frequência, tá? Então, de lado, aqui como se fosse a frequência, e cada número representa uma frequência, né? E, e aqui se fossem as classes, né? Então, de 60 até 70 não incluído, tá? E a gente tem, gráficos, então, para variáveis qualitativas, né, outros gráficos que a gente pode utilizar também, e vamos ver, né, então gráfico de barras, tá, ele é similar ao gráfico do histograma, só que o histograma lembra que a gente tem, eh, uma barra junta da outra, adjacente à outra, né, e aqui os gráficos e as barras são separadas, por quê? Porque são categorias diferentes, né, então, são variáveis ordinais ou nominais, e lá são, quando a gente faz o histograma, são variáveis contínuas, né? Então, usa barras de igual largura, né? A gente nunca vê uma barra aqui de uma espessura e aqui de outra, né? Cada uma da altura dessa barra vai representar a frequência, né? Aqui vai ter que ter os valores da frequência, né? A escala vertical representa as frequências ou frequências relativas, e a escala horizontal, né, a abscissa, identifica as diferentes categorias dos dados qualitativos, tá? E aqui o exemplo de variáveis, quais variáveis poderia que ser, né? Poderia ser, por exemplo, eh, nível educacional, poderia ser níveis de alguma variável ordinal, né? Ou alguma categoria, né? Alguma variável nominal, né? Outro tipo de gráfico também são os gráficos de setores ou de pizza, né? E a gente utiliza também para dados qualitativos, e cada setor, né, é proporcional à contagem da frequência para categoria. Então, tudo aqui é 100%, e a gente vai ter aqui qual que é a porcentagem, né? O ângulo aqui vai representar a porcentagem da fatia, né, dos 110, dos 100%, tá? E daí aqui, por exemplo, seria o tempo em atividade em um dia. Então, como que tu organiza, pedir para a pessoa quantas horas a pessoa passa, quais são as atividades que a pessoa faz, né? Então, seria o quê? Variáveis, né? Quais as atividades que ela faz? Seria nominal, né? Eu vejo TV, eu estudo, eu durmo, eu leio um livro, tá? E daí a gente marcar, então, a quantidade, né, eh, quantas horas, né, ela passa fazendo essas coisas, né? Ou esse aí a gente poderia transformar em percentagem, né? Então, vejo TV 10% do dia dela, né? Aí estuda 35%, dorme 40% do tempo, lê um livro 15%, tá? Isso aqui representaria todo o dia dela, tá bem? Então, a gente pode conseguir aí dividir, né, representar as atividades do dia de uma pessoa num gráfico desses de setores, tá? E por fim, como que a gente pode representar duas variáveis, né? Então, até agora aqui a gente falou de como que a gente pode representar uma variável, né? Eh a gente conseguiu representar aqui categorias de uma variável, né? Então, atividades de um dia, né? Ou altura, ou eh, batimento cardíaco, né? Mas como que a gente poderia representar duas variáveis, tá? Então, a gente pode representar por meio do diagrama de dispersão, se são variáveis quantitativas, né? Então, aqui no eixo das abscissas, no eixo Y, no eixo X, a gente representa, por exemplo, o nível de ansiedade, vamos dizer que a gente avaliou o nível de ansiedade dessa pessoa por meio de um teste psicológico, avaliou também o QI dessa pessoa, dessas mesmas pessoas, né?
nesse, nesse eixo Y, o coeficiente de inteligência. Então, para cada pessoa aqui, cada pontinho aqui representa uma pessoa, a gente tem um nível de ansiedade, no caso aqui, 110 de ansiedade e 70 de QI, tá? Aqui vamos pegar outro ponto para a gente conseguir entender, ó. Vamos pensar nesse aqui. Qual que é o nível de ansiedade? Um pouquinho menos de 120, então 118, 119, e de QI, um pouquinho menos de 110, então 109, 108, né? Então a gente representa duas variáveis, duas medidas no mesmo gráfico, tá? Então a medida, uma medida de uma variável no eixo X e uma medida de uma variável no eixo Y. E a gente tem aqui um diagrama de dispersão, então, porque tem a dispersão desses dados, como esses dados são dispersos ao longo desse contínuo de ansiedade e de QI, né? Representado pelo eixo X e pelo eixo Y aqui. A gente pode, esse gráfico aqui já nos dá uma ideia da relação dessas duas variáveis, tá? Vamos pensar um outro exemplo, né? Vamos pensar então, horas estudando de uma disciplina e, é, a, e o desempenho nessa disciplina, tá? Então, o que que vamos, e a gente avaliou quantas horas, perguntou, né, para os participantes, quantas horas eles estudaram e qual foi o desempenho dele naquela disciplina. Se a gente observar um diagrama de dispersão próximo dessa, né, próximo a essa distribuição aqui, né, que estaria nos indicando que, de maneira geral, vamos dizer que tem até aqui alguns casos aqui, né, uns casos atípicos, que de maneira geral, quanto mais a pessoa estuda, melhor ela vai, tá? Tem casos excepcionais aqui, atípicos, de pessoas que estudaram muito e não foram muito bem na prova, e pessoas que estudaram pouco e foram muito bem. Mas, de maneira geral, a gente consegue ver claramente aqui uma relação, tá? Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas, de como que a gente investiga, quantifica, né? Vê o grau de relação, né? Que essas duas variáveis têm, tá? Então, esse aqui é o diagrama de dispersão, é um bom modo de apresentar os dados, quando os dados são, quando a natureza da variável é quantitativa, e aqui, quando a natureza, uma tabela de contingência, né, ou de dupla entrada, é um modo de apresentar duas variáveis, quando a natureza dessas variáveis é qualitativa, né, quando elas são categorizadas, né, categóricas, né, então a gente tem faixa etária e a gente tem três categorias aí de faixa etária, adolescente, adultos e idosos, e uso de rede social, sim ou não, né, então a gente tem aqui uma variável dicotômica, usa ou não usa rede social, e três níveis ou três faixas etárias, né, então aqui a gente tem os adolescentes que usam rede social e os adolescentes que não usam redes sociais, os adultos que usam rede social e os adultos que não usam rede social, e os idosos que usam social e os idosos que não usam rede social, tá? Então, aqui é o modo, a gente poderia verificar aqui qual que é o total, né, de pessoas, de adolescentes, de adultos, idosos, e o total de que usam e que não usam, né? Então, aqui 103, 52 e 52, e aqui 178
29, e aqui total geral de todas as pessoas que a gente 207, essa aqui é o tamanho da amostra, né, tá. E aqui a gente poderia fazer, o percentual, né, porcentagem por linhas aqui, então a gente conseguiria ver qual que é a porcentagem de pessoas, de adolescentes que usam rede social, 85,43, e porcentagem que não usa rede social. Então eu estou fazendo 15 dividido por 103, 14,56. Aqui, 48 dividido por 52, 92,31 aproximadamente, e 4 dividido por 52, 7,69. E aqui, 42 dividido por 52, 80,77 aproximadamente, e 10 dividido por 52, 19,23, tá? E aqui a gente consegue comparar, consegue, ver quem que tem, qual que é dessas faixas etárias que mais usam a a a as faixas etárias que mais usam internet. Então 85 dos adolescentes usam, 92,31 dos adultos usam e 80,77 dos idosos usam, né. Então, aqui, de maneira geral, dessa amostra, desses 207, a gente pode dizer que os adultos usam mais, eh rede social, né. E a gente pode fazer também o total, porcentagem em linhas, né, então 88 dividido por 178, 49,4, 48 vírgula 178, 26,9, 42 dividido por 178, 23,5, aqui é o em linha, né, pensando aqui nesse total aqui 178. E aqui, dos que usam as redes sociais, os que mais usam são os adolescentes. Então aqui a gente consegue ter, consegue, entender um pouco como que é como que é a distribuição desses dados, mas a gente vai aprender, eh nas próximas aulas, a gente vai, a partir da estatística inferencial, a gente vai conseguir, fazer inferência sobre essa população geral, né, se existe uma associação entre faixa etária e rede social, tá. Então, concluindo, né, o que a gente falou, eh o tipo de gráfico, como que a gente vai representar ele, vai depender da natureza dessa variável, então se essa variável é quantitativa ou qualitativa, né, tem alguns gráficos que, eh são melhores, né, ou são próprios, para dados quantitativos e alguns para dados qualitativos. Quando que utilizar tabela e gráfico, né, em trabalhos, né, quando a gente, deve utilizar, tabelas e gráficos, e quando a gente deve descrever esses dados, eh, textualmente, né. Eh, a minha regra de usar, né, o que eu aconselho, é quando, esses dados for tão complexos, né, mais muito difíceis de ser apresentados de forma textual, a gente usa tabelas e gráficos, né, quando fica mais compreensível, quando a pessoa, quando a descrição desses dados for mais, fácil de ser apresentada em tabela e gráficos, a gente prefere tabela e gráfico. Quando for, gráficos forem dados, né, que a gente
consegue, eh, rapidamente, né, e facilmente, simplesmente descrever em forma de texto, vamos utilizar, no texto mesmo, né. Então a gente tem normas para seguir, a apresentação de tabelas e gráficos, né, e figuras, por exemplo, o manual da APA, tem também o da BNT, né, e lembrando que tabelas e gráficos devem ser autoexplicativos, né, então a gente a tabela, o gráfico tem que ter o nome da tabela aqui, tudo o que for de abreviação, eh, ou, né, para conseguir entender, tem que vir nas notas aqui, a gente tem que descrever o que que essas abreviações, o que que isso representa, né, cada coisa que seja difícil para a gente entender, né, e tem que ser autoexplicativo. E outra coisa essencial também num texto, num trabalho, toda a tabela tem que ser tem que ter sido citada, né, indicada no texto, a tabela, né, apresentada no texto. Então, na tabela 1, né, são apresentados tal coisas no texto, né, e daí a gente apresenta a tabela. A tabela nunca pode estar dissociada do texto, eh, de um trabalho, né, não pode estar solta, vamos dizer assim, né, sem ter vínculo com o texto, tá bem? Algumas recomendações de leitura, então tem o Barbeta, Estatística Aplicada às Ciências Sociais, tem um capítulo, 2 capítulos sobre, os gráficos, né, apresentação de gráficos e as tabelas, né. Tem Moretti e Bussabi também, Estatística Básica, tem o Triola também, Introdução à Estatística, então esses slides que eu fiz foram baseados nesses 3 livros aqui, e eu recomendo que vocês busquem essa literatura e também, leiam, lá para vocês se aprofundarem, tá bem? Um abraço, tchau.